Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 32, a necessidade da profecia. A profecia é necessária em todo o processo da vida cristã. A profecia é necessária no arrependimento para a conversão. A profecia é necessária no manter o temor a Deus no dia a dia para que a pessoa cresça espiritualmente e não se acomode. A profecia é necessária para o consolo. A profecia é necessária para a edificação. A profecia é necessária para despertar o arrependimento, para exortar aquele que já é cristão a se arrepender do comodismo, da falta de ação, a se arrepender da carnalidade, da conivência com o pecado. A profecia é sempre necessária. Em Provérbios 29, versículo 18, nós encontramos o texto nos dizendo o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe. A impunidade gera o aumento da criminalidade. Ou seja, se a pessoa faz uma coisa errada e não é punida, ela fará a segunda. Se ela encontra facilidade, ela faz a terceira. Se não há punição, ela faz a quarta vez. Daqui a pouco, ela já se habituou a fazer aquilo. Ela se torna viciada no pecado. Seja o pecado do sexo fora do casamento, seja o pecado da desonestidade, seja o costume da maledicência, falar mal das outras pessoas, seja qual for o tipo de pecado, a pessoa ficará estimulada a continuar aquela caminhada de pecado sempre que não acontecer nenhuma punição sobre ela. Ela pensará assim: eu sou muito esperto mesmo, ninguém percebe, ninguém vê, ninguém me condena, eu vou me aproveitando da vida, continuo sendo crente, com direito à salvação e vou aproveitando o mundo, até que apareça uma profecia, alguém que pregue duro: meu irmão, se arrependa, volte-se do pecado e se arrependa diante de Deus, confesse o seu pecado. Enquanto não aparecer uma pessoa para dizer isto, ele vai continuar na caminhada de pecado, naquela carreira perniciosa. A impunidade, a falta de punição imediata estimula a continuidade no erro. Para que isto não aconteça, Deus envia a profecia para sacudir o seu povo, para trazer o conhecimento da ira de Deus que vai mover o povo ao arrependimento. É o conhecimento da ira de Deus que leva uma pessoa, grupo de pessoas ou uma nação ao arrependimento. Isto se chama também a convicção de pecado que a presença do Espírito Santo traz. Acontece que nas igrejas, em grande parte, as pessoas pecam, ficam anônimas, ninguém sabe do que aconteceu, elas continuam em pecado, não há profecias e elas se sentem seguras mesmo vivendo uma vida de pecado. Não há uma consciência de pecado, essas pessoas não vão se arrepender. E aquelas que não se converteram, se não houver uma convicção profunda de pecado, elas não se converterão. E este é o problema de uma pessoa se acostumar com a igreja. Daqui a pouco ela vai se sentir sócia daquela igreja, sem precisar de se arrepender, confessar seus pecados e entrar pela porta do arrependimento. A acomodação, o costume com a religião
sem que haja arrependimento é péssimo, gera esta religiosidade que nós conhecemos, vazia, uma religiosidade carnal, e isto é mal quando o cristianismo se degenera. E é o que está acontecendo praticamente em todo o mundo. O cristianismo estabelecido está se deteriorando. As pessoas vão se acomodando, se acostumando com a religião e não se arrependem. Está faltando uma palavra profética de despertamento, uma chamada das pessoas ao arrependimento. Quando a pessoa vai pregar, o Espírito Santo atua compungindo, convencendo a pessoa do seu pecado. Isto é o que Jesus falou em João no capítulo 16. O Espírito Santo seria enviado com esta missão, entre outras, de convencer o pecador a respeito do seu pecado, convencer da ira de Deus. Esta noção é colocada pelo Espírito Santo quando se prega a palavra de Deus, a palavra verdadeira, quando se prega o arrependimento. Quando você sai para pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho começa pela denúncia do pecado e da ira de Deus sobre o pecado e da necessidade de arrependimento. Isto é pregar o Evangelho. Quando se sai para pregar o Evangelho, o Espírito Santo assiste essa pregação, ou seja, apoia, ajuda, assessora esta pregação, convencendo o ouvinte da ira de Deus. Quando o ouvinte recebe a noção da ira de Deus sobre a sua vida, ele se sente todo incomodado, e é isto que o move ao arrependimento. É uma operação sobrenatural de Deus quando alguém prega. Se você não pregar, ninguém vai se arrepender nem se converter. Não haverá salvação para essas pessoas se você não pregar. É ordem do Senhor, ele nos envia a pregar o arrependimento para conversão e salvação. Se você não pregar, a pessoa não se arrependerá. Se você não pregar, o Espírito Santo não atuará naquela pessoa. O Espírito Santo está dentro de você e das outras pessoas que pertencem ao Senhor. É o Espírito Santo que leva ao arrependimento. Se você não pregar, o Espírito Santo não atuará. Se o Espírito Santo não atuar, a pessoa não se convencerá. Se a pessoa não se convencer de pecado, ela não vai se arrepender. Ela vai se sentir bem, ela vai achar que está tudo bem, ela não se arrependerá, ela não deixará o pecado, ela não se converterá e, em consequência, não haverá salvação. Mas ela pode continuar religiosa? Pode. Infelizmente pode. As igrejas estão cheias de pessoas que não se converteram, ou não se arrependeram, ou já se acomodaram e não se arrependem mais. São crentes mornos que vão ser vomitados da boca do Senhor. É necessário que Deus levante pessoas para denunciar esta situação, para anunciarem ao povo de Deus de nosso tempo que a ira de Deus pesa sobre o seu povo e que há necessidade de arrependimento verdadeiro do povo de Deus. De acordo com 2 Crônicas 7:14, o povo se arrependendo, se humilhando, chorando os seus pecados, se convertendo e, em consequência, alcançando a resposta de Deus que vai curar, vai sarar a nossa terra, abençoando toda a nação. Como você vê, o povo de Deus é fundamental para que Deus desperte o seu Espírito Santo a convencer as pessoas, em especial os governantes de uma nação. Há necessidade de quem pregue. Para pregar, é necessário que sejam enviados, mas Deus está nos enviando. Ele está nos separando e santificando
exatamente para nos enviar. Não é para ficarmos fazendo chacrinha na igreja e reuniãozinha disso, daquilo, de entretenimento religioso, não é para ficarmos fermentando o nosso ambiente de crentes acomodados dentro de quatro paredes. Não é para isto que o Senhor nos chamou, mas para irmos. Ele nos enviou, ele nos ordenou que saíssemos das quatro paredes para testemunhar, para pregar o arrependimento, para que o Espírito Santo possa operar, para que as pessoas possam se arrepender, para que os governantes da nação se arrependam, para que Deus possa abençoar a nação. E quem é esta pessoa que vai pregar? Em Lamentações, no capítulo 3 e versículo 1, nós encontramos o seguinte: o profeta dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Quem é que pode pregar? É quem também viu a ira de Deus. Você já viu Deus com a espada na mão, irado para destruir, para matar, para arrasar as pessoas? Você já viu a aflição das pessoas através da vara da ira de Deus? Ou você olha as pessoas como coitadinhas? Existem igrejas onde é proibido falar em pecado. Lá só pode dizer assim: Senhor, tem misericórdia, coitadinho, está sofrendo privações, dificuldade, está com tão pouco dinheiro, está só com 2 milhões, Senhor, ele precisa, é um empresário que precisa da tua bênção. Senhor, coitadinho do meu irmão, da minha irmã, coitadinho, abençoa, Senhor, Senhor, tem misericórdia, abençoa, dá mais prosperidade, o salário dele precisa dobrar, só 10 mil reais, Senhor, Senhor, coitadinho dele, tem misericórdia. Nessas igrejas só se pode pedir bênçãos. É proibido perguntar: Senhor, nós estamos bem? O Senhor está satisfeito conosco? O que o Senhor quer de nós? É proibido falar em pecado nessas igrejas. É proibido falar a palavra arrependimento nessas igrejas. Só se pode pedir bênçãos, senão espanta as pessoas. Como o objetivo é ter muita gente, dinheiro, etc., então não se pode falar de pecado, não se pode pregar o arrependimento. E quem é então que vai pregar o arrependimento? Você e todos os outros que lerem a Bíblia. Você que conhece a coisa pelos olhos de Deus e não pelos olhos dos interesseiros, dos crentes acomodados. Você viu a coisa pelos olhos de Deus? Você está enxergando com os olhos de Deus? Você está vendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Você está entendendo a Bíblia? Você está pregando a Bíblia? Você está anunciando o que as pessoas precisam ouvir? Em Amós 3, versículo 7, nos é dito que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo através dos seus servos, os profetas. Profeta é aquele que profetiza, que leva a palavra de Deus, aquele que viu a situação pelo ponto de vista dos olhos de Deus. Você está vendo? Você está compenetrado de que deve levar a palavra de Deus, a palavra de arrependimento? Esta era a essência da pregação de João Batista, precursor de Jesus. Ele não fez um milagre sequer relatado na Bíblia, mas ele pregou: arrependei-vos, arrependei-vos. É isso que você está pregando? Mas é isso que Jesus mandou você pregar. Em Lucas 24, 47 a 49, em Atos, Jesus mandou pregar o arrependimento. É isso que você está pregando? É isso que você vê as igrejas pregando? Se não é, comece agora. Para começar, se arrependa você desta omissão e comece a pregar o arrependimento, para que as pessoas se voltem para Deus, para que os governantes se arrependam, para que Deus tenha misericórdia da nação. Comece a pregar o arrependimento. A profecia é esta palavra vinda de Deus para anunciar o erro das pessoas, visando a que elas se convertam. Pregue o arrependimento. Amém.